Criado há cerca de 20 anos, o balão intragástrico implantado no estômago voltou a atrair os olhares daqueles que querem perder alguns quilinhos. Não que tenha saído de cena por completo, é que desde fevereiro deste ano, quando a Agência Nacional da Vigilância Sanitária anunciou que pretende proibir o consumo e a venda de sibutramina e outros inibidores de apetite, esse método de emagrecimento não cirúrgico vem chamando a atenção. Assunto do nosso Papo Saúde de hoje. Aqui conosco no estúdio está o cirurgião e endoscopista, o Dr. Leandro Nunes. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é esse procedimento, o balão intragástrico. O balão intragástrico ele é um procedimento intermediário entre as dietas, o tratamento com as medicações e entre a cirurgia bariátrica. Então é um tratamento que a gente usa o termo de paliativo, né? Porque ele é mais agressivo do que o tratamento clínico e muito menos agressivo do que o tratamento cirúrgico. Dessa forma, através de uma endoscopia é colocado um balão no estômago do paciente e esse balão permanece por um período de 6 a 9 meses, né, facilitando o emagrecimento e proporcionando um emagrecimento mais efetivo do que os tratamentos clínicos. É um balão de silicone? Isso, é um balão de silicone em que dentro dele é colocado soro fisiológico. Ele é insuflado dentro do estômago através de um procedimento endoscópico. Tem uma duração em torno de 10 a 15 minutos. É um procedimento rápido, então, doutor. E tem um prazo de validade para esse balão? Isso, é rápido, é um procedimento simples, né? Como se fosse uma endoscopia comum, né? Para o nosso telespectador ouvir. E o tempo que o balão fica no organismo da pessoa é em torno de 6 a 9 meses. 6 meses é o que o fabricante nos avisa que deve ser. Às vezes a gente deixa um pouco mais, até pelos pedidos das pessoas que têm um bom resultado e querem ficar mais tempo. E aí a pergunta sempre é que com a retirada, se o paciente pode voltar a ganhar peso. Se ele voltar para os maus hábitos que ele tinha antes ou a inatividade física, isso pode acontecer. Doutor, nós fizemos uma tabela para você explicar para a gente, para os telespectadores, em que caso são indicados esse procedimento do balão intragástrico. Gostaria que você explicasse, enquanto isso a gente mostra a tabelinha. Então, a pessoa que tem interesse em perder peso ou saber se está acima do peso, pode usar uma fórmula que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando você tem esse peso, esse IMC acima de 25, é porque já está com sobrepeso. Então, as cirurgias bariátricas, elas são indicadas para quem tem o IMC acima de 40, né? Ou acima de 35 com alguma comorbidade, por exemplo, pressão alta e diabetes. E o que mudou no balão foi que agora, com a autorização da Anvisa, para esse procedimento, o balão pode ser colocado em qualquer pessoa com IMC acima de 27. Então, você pode calcular o peso dividido pela altura ao quadrado. Se isso der maior que 27, já tem autorização agora para a colocação do balão. Foi essa modificação, a inovação do balão, que o balão já é um procedimento que vem sendo colocado há mais de 9 anos em Criciúma. Doutor, nós temos também uma pergunta pelo Twitter dos nossos telespectadores em relação à idade. Existe idade mínima, por exemplo, para que se coloque o balão? Por exemplo, uma criança mais gordinha pode receber esse procedimento ou não? A gente procura utilizar as idades da cirurgia, que é entre 16 e 65 anos. Mas já foi colocado, eu já coloquei o balão em um adolescente de 13 anos, né, quando existe a necessidade de um estímulo maior para a perda de peso. Doutor, milagre não existe, né? Tanto esse procedimento como outras cirurgias, a cirurgia bariátrica, existe todo um cuidado, um acompanhamento antes de fazer o procedimento. A gente não deve ser um colocador de balão, né? Para isso a gente tem uma equipe multidisciplinar, que conta com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, professor de atividade física, programas de atividade física, né? Então, quando um paciente procurar o seu profissional para a colocação do balão intragástrico ou para o tratamento cirúrgico da obesidade, né, que hoje a gente realiza só por videocirurgia, então você vai ter uma equipe toda multidisciplinar para dar apoio durante esse período que está com o balão. E a gente sempre estimula que após a retirada do balão, com a perda de peso em torno de 15 a 20 quilos, que é o que vai proporcionar, então você deve continuar com esse apoio, porque a obesidade muitas vezes ela é uma doença crônica, né? E mesmo você já estando magro, tem que continuar tomando os cuidados. Doutor Leandro, e depois que a gente tira o balão, depois de um certo tempo, 1 ano, 2 anos, vamos supor, se eu voltar a ganhar peso, eu posso colocar de novo o balão? O balão realmente ele tem uma boa perda de peso na primeira colocação, né, e mantém uma boa perda na segunda, mas diminui um pouco essa perda, mas pode colocar uma segunda vez e até uma terceira se for necessário.
Não é uma cirurgia definitiva, então, né? Não é um procedimento definitivo. A pessoa tem que manter uns cuidados com a alimentação, fazer exercícios físicos. Esses cuidados é bem importante lembrar, porque o que é definitivo é a cirurgia, né? Porque onde é que o balão ele vinha capengando na sua forma de trabalhar? Porque ele queria competir com a cirurgia, né? Então, o paciente que tem a obesidade mórbida, que é o IMC acima de 40, esse paciente ele tem indicação de cirurgia. Ele se beneficia com o balão, mas ele não tem o mesmo resultado do paciente que é mais magro, que é às vezes o paciente que precisa perder 10, 12, 15 quilos. Porque esse com uma perda vai ter um estímulo melhor para a sua atividade física e para os cuidados que devem permanecer após a retirada. E, doutor, existem efeitos colaterais? Tem efeitos depois da colocada do balão? Sim, os primeiros 3 dias da colocação do balão são mais difíceis, né? O paciente colocou uma bola de 600 ml dentro do seu estômago e nesses 3 dias ele vai ter um pouco de náusea e um pouco de vômito. Passado 3 a 4, 5 dias isso diminui e o paciente fica muito bem. Mas a gente sempre alerta que nesses 3 dias ele deve ficar mais perto do médico, a gente costuma acompanhar de perto os primeiros 3 dias, porque o paciente pode ficar muito sintomático realmente. A Anvisa proibiu a venda de inibidores de apetites, né? Depois disso, essa procura pelo balão intragástrico aumentou bastante, né? As medicações que foram proibidas, elas já deveriam estar proibidas há muito tempo, né? Se manteve a utilização da sibutramina, por exemplo. Com isso, há poucos métodos de utilização para o tratamento do sobrepeso ou da obesidade. Com isso, realmente, o balão ele tem agora vai ter um grande avanço, sim, vai ser melhor divulgado e as pessoas vão procurar mais. O balão é indicado em casos de pessoas que querem perder não tanto peso, né? Para pessoas obesas mesmo, aí seria indicada a cirurgia bariátrica. A gente tem uma procura muito grande dos pacientes porque o balão, como um método muito simples, sem risco nenhum, os pacientes de obesos mórbidos também nos procuram para colocar o balão, né? Então a gente nesse momento tenta desestimular, dizer que o tratamento definitivo da obesidade mórbida, lembrando, né, o IMC maior que 40, é a cirurgia. Que aí hoje a gente consegue fazer por vídeo, o paciente fica muito bem, tem poucos riscos, mas nos pacientes com menor peso que não podem operar, nesses casos sim, aí vem a grande indicação do balão intragástrico. Doutor Leandro Nunes, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Almoço. E se você de casa tem alguma sugestão de assunto para o nosso Papo Saúde, mande a sua sugestão para o e-mail redaçãocri@rbstv.com.br ou pelo telefone 3461-1900. Bom, a Universidade Federal de Santa Catarina tem um curso de Engenharia de Mobilidade em Joinville. E um grupo de alunos de lá já está com a mão na massa, Eliane. É verdade, Fábio, mas a gente vai deixar esse assunto, acho, para amanhã. Ah, é? Já estamos encerrando o Jornal do Almoço de hoje, mas antes de encerrar, Fábio, um recadinho. Foram arrecadados mais de 100 quilos de alimentos na palestra do estrategista eleitoral Paulo de Vicenzi, ontem à noite na ANREC em Criciúma. As doações serão encaminhadas à instituição Nossa Casa de Criciúma, que cuida de crianças em risco social. A iniciativa foi do curso de Comunicação Social da Unisul. Bom, então, a Ficamos gente fica por aqui. Nos veremos novamente às 7h15 da noite no RBS Notícias. Uma ótima tarde e até lá. Fique agora com o Globo Esporte, uma boa tarde e até amanhã.